Introdução à Psicopatologia. Aula 7. A montanha-russa. Transtornos depressivos e bipolares. Todos nós conhecemos a tristeza. A tristeza é uma visitante comum na casa da experiência humana. Ela chega quando perdemos o emprego, quando um relacionamento acaba ou quando dizemos adeus a alguém que amamos. Ela nos faz chorar, nos faz querer ficar na cama por um dia inteiro e deixa o mundo com um tom um pouco mais cinza. Mas, eventualmente, o sol volta a nascer, a fome volta, o sorriso reaparece e a vida segue o seu curso. Mas e se a tristeza decidisse que não vai mais embora? E se ela não apenas pintasse o mundo de cinza, mas apagasse completamente a luz, roubando a sua energia, a sua vontade de viver e até mesmo a sua capacidade de sentir sabor na comida? E por outro lado, o que acontece quando a mente é catapultada para a direção oposta? O que acontece quando a energia vital não acaba, mas transborda de forma tão violenta, tão rápida e tão caótica que a pessoa perde completamente o controle de si mesma, sentindo-se um Deus intocável até que o castelo desmorone? Sejam bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Eu sou Jefferson Grem, seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E essa é a aula 7 da nossa série de estudos Introdução à Psicopatologia. E nessa aula vamos falar sobre a força da gravidade na nossa mente. Vamos explorar o grupo de adoecimentos mais comum, mais banalizado e muitas vezes mais letal da psiquiatria: os transtornos depressivos e bipolares. Vamos entender a anatomia da dor invisível. O peso do mundo, transtorno depressivo maior. Nós precisamos começar desconstruindo o maior mito da nossa sociedade. Depressão é só uma tristeza profunda. Não, essa frase está errada. A tristeza é um sentimento. A depressão é um desligamento sistêmico. Quando falamos de transtorno depressivo maior no DSM-5-TR, estamos falando de uma doença que atinge o corpo, a cognição e a alma. Para diagnosticarmos um episódio depressivo maior, o paciente precisa apresentar um conjunto de sintomas por pelo menos 2 semanas diretas, na maior parte do dia, quase todos os dias. E o sintoma principal nem sempre é o choro. Muitas vezes, o sintoma principal é a anedonia. A anedonia é a incapacidade absoluta de sentir prazer. Imagine sua comida favorita, a música que você mais ama, o abraço da pessoa mais importante da sua vida. Agora, imagine que tudo isso tem o mesmo impacto emocional que mastigar um pedaço de papelão. A anedonia rouba a cor da vida. O paciente deprimido não sente apenas dor. Muitas vezes, ele sente um vazio anestesiante. Além da anedonia e do humor deprimido, o corpo físico entra em colapso. Ocorre a alteração do sono. A pessoa tem insônia terrível ou dorme 16 horas por dia e acorda exausta. Ocorre a alteração do apetite. Ela para de comer e perde peso rapidamente, ou come compulsivamente em busca de algum conforto químico. E há a lentificação psicomotora. Falar com um paciente em depressão grave é como ver alguém se movendo debaixo d'água. Cada passo pesa 1 tonelada.
Tomar um banho exige a mesma energia mental que escalar uma montanha. E na mente, o pensamento se torna um carrasco. A pessoa é esmagada por uma culpa delirante, achando que é um fardo para todos ao redor. Ela perde a capacidade de concentração. E na forma mais trágica desse adoecimento, a mente começa a sussurrar a pior das mentiras, a de que o único jeito de parar essa dor insuportável é parando a própria vida. A ideação suicida é o estágio final desse desligamento. A depressão não é falta de Deus, não é falta de louça para lavar e não é fraqueza de caráter. É uma doença neurobiológica e psicológica brutal que exige tratamento, respeito e profunda empatia. A gota d'água constante, transtorno depressivo persistente, distimia. Mas a depressão nem sempre vem como uma tempestade violenta que destrói tudo em 2 semanas. Às vezes, ela é uma garoa fina, fria e constante que dura anos, décadas. Esse é o transtorno depressivo persistente, também conhecido historicamente como distimia. Se o transtorno depressivo maior é como cair em um buraco profundo do qual você não consegue sair, a distimia é como ser obrigado a caminhar todos os dias da sua vida carregando uma mochila de 20 quilos de pedras nas costas. Na distimia, os sintomas não são tão paralisantes quanto na depressão maior. A pessoa consegue levantar da cama, ela vai trabalhar, ela cuida dos filhos, mas tudo, absolutamente tudo, exige um esforço monumental. O humor da pessoa é cronicamente irritadiço, pessimista e cinzento. Para receber esse diagnóstico, o adulto precisa estar nesse estado por pelo menos 2 anos ou 1 ano no caso de crianças e adolescentes. O grande perigo da distimia é que, por ser crônica, a pessoa passa a acreditar que ela é assim. Ela diz: "Eu não estou doente, eu sou apenas uma pessoa ranzinza, triste e sem energia. É a minha personalidade." A família se afasta, os amigos param de chamar para sair, porque fulano é sempre negativo. Muitos pacientes com distimia só buscam ajuda quando essa mochila pesada fica insustentável. E eles desenvolvem, por cima da distimia, um episódio depressivo maior, o que chamamos na clínica de depressão dupla. É quando eles finalmente percebem que a vida não precisa e não deve ser um sofrimento constante. O voo de Ícaro, a anatomia da mania e da hipomania. Mas a mente humana é um pêndulo. E se a depressão é quando o pêndulo trava no fundo do poço, o que acontece quando ele balança violentamente para o outro lado, rompendo a gravidade? Chegamos então ao fenômeno da mania. Na linguagem popular, as pessoas usam a palavra mania para descrever pequenos hábitos. Ele tem mania de limpeza. Mas na psicopatologia, um episódio maníaco é uma emergência psiquiátrica. Não tem nada a ver com estar muito feliz. É uma tempestade de energia cerebral patológica. Imagine uma pessoa, de uma hora para outra, sente que é invencível. Ela dorme apenas 2 horas por noite e acorda cheia de energia, como se tivesse tomado litros de café. O pensamento dela acelera tanto, a taquipsiquia que vimos na aula 5. Acelera tanto esse pensamento que ela não consegue parar de falar. É a logorreia, ou pressão por fala. As ideias voam. Ela se sente genial. Uma grandiosidade perigosa toma conta do seu ego. E com essa energia toda,
vem a impulsividade cega. A pessoa em mania perde completamente o freio moral e o cálculo de risco. Ela pode entrar num shopping e gastar todas as economias da família em relógios de ouro. Ela pode pedir demissão xingando o chefe porque acha que vai abrir uma empresa bilionária amanhã. Ela pode se engajar em comportamentos sexuais de altíssimo risco com desconhecidos. E se você tentar impedi-la, a suposta alegria desaparece em um segundo e se transforma em uma irritabilidade explosiva e agressiva. A mania destrói casamentos, destrói carreiras e destrói contas bancárias em questão de dias. Em casos gravíssimos, o paciente entra em delírio de grandeza e precisa ser internado. Mas existe uma versão mais branda dessa tempestade. É a hipomania. Na hipomania, a pessoa também tem aumento de energia, fala mais rápida, dorme menos e fica super produtiva. Mas ela não perde o contato com a realidade. Ela não quebra o banco. Geralmente as pessoas em hipomania são vistas como carismáticas, criativas e incansáveis. O problema da hipomania é que, assim como o voo de Ícaro, que voou perto demais do Sol, as asas de cera inevitavelmente derretem, e a queda é sempre terrível. A montanha-russa, transtornos bipolares, tipo 1 e tipo 2. Quando a depressão e a mania habitam o mesmo corpo, nós estamos diante dos transtornos bipolares. E aqui precisamos ser muito claros. Bipolaridade não é mudar de ideia rápido ou ficar feliz de manhã e triste à tarde. Essas mudanças rápidas de humor diário geralmente estão ligadas a traços de personalidade ou estresse, não a bipolaridade. O transtorno bipolar envolve ciclos que duram dias, semanas ou meses. E o DSM-5-TR divide esse transtorno em dois tipos principais: transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1 é a forma clássica e mais severa. Para ser diagnosticado com tipo 1, o paciente precisa ter tido pelo menos um episódio maníaco completo na vida. Apenas um. Ele pode ou não ter tido depressão, mas a presença da mania pura e destrutiva é a assinatura do tipo 1. É a montanha-russa que vai até a estratosfera e perde os freios. Já no transtorno bipolar tipo 2, o paciente tem uma montanha-russa um pouco diferente. Ele alterna entre episódios de depressão maior, muito profundos, e episódios de hipomania. Ele nunca chega à mania completa. O grande perigo do tipo 2 é o erro médico, porque quando a pessoa está em hipomania, super produtiva, feliz, cheia de energia, ela não vai ao médico. Ela acha que está ótima. Ela só procura ajuda quando cai na depressão maior. Então o médico diagnostica com depressão simples, receita um antidepressivo, e a medicação sem um estabilizador de humor a coloca diretamente numa crise maníaca. É por isso que uma boa anamnese é questão de vida ou morte. O porquê da dor, a tríade cognitiva e a biologia. Nós vimos os sintomas, nós vimos o sofrimento. Mas por que isso acontece? O nosso querido modelo biopsicossocial nos dá a resposta. Do lado biológico, nós sabemos que transtornos do humor têm uma fortíssima carga genética. Se os seus pais têm transtorno bipolar, a sua chance de ter é muito maior. Nós também sabemos que a química do cérebro desregula a falta de serotonina, dopamina e noradrenalina afeta diretamente a forma como o cérebro processa recompensa e energia. Mas a biologia não explica tudo.
A forma como pensamos molda o nosso cérebro. Na psicologia, Aaron Beck, o pai da terapia cognitivo-comportamental, descobriu o que ele chamou de tríade cognitiva da depressão. Beck percebeu que o paciente deprimido tem um erro persistente de processamento de informações em 3 áreas. Tem visão negativa de si mesmo, do tipo, eu sou inútil, eu sou feio, eu sou um fracasso. Segundo, tem visão negativa do mundo, do ambiente, e pensa, ninguém se importa comigo, a vida é dura, o mundo é um lugar terrível e injusto. Terceiro, visão negativa do futuro. Nada vai melhorar, o amanhã será pior que hoje, não há esperança. Quando você acredita no fundo da sua alma nessa tríade, a depressão se torna o único caminho lógico. A mente desiste. É o que Martin Seligman chamou de desamparo aprendido, como um animal que apanhou tanto que mesmo quando a porta da jaula é aberta, ele não tenta mais fugir, porque aprendeu que a dor é inevitável. Cuidar de pacientes com transtornos do humor, sejam depressivos ou bipolares, exige do profissional de psicologia uma resiliência imensa e um coração que não julga. Para a pessoa que está no fundo do poço da depressão, você muitas vezes será a única fonte de esperança que resta. E para a pessoa com transtorno bipolar, cujo cérebro a engana com falsas grandiosidades ou desesperos profundos, você será a âncora que a mantém conectada à realidade. Nós não podemos simplesmente curar a biologia com palavras, e é por isso que o tratamento psiquiátrico com antidepressivos e estabilizadores de humor salva vidas todos os dias. Mas a nossa escuta terapêutica é o que remonta os cacos do que a doença quebrou. A tempestade depressiva sempre, em algum momento, recua. Há tratamento, há vida depois do buraco escuro. Nessa aula, exploramos a montanha-russa das nossas energias vitais e emoções. Vimos o que acontece quando o nosso humor sai dos trilhos. Mas nos transtornos do humor e da ansiedade, por maior que seja a dor, o paciente ainda habita o mesmo planeta que você. Ele ainda reconhece você como você. Mas o que acontece quando a mente não apenas muda de humor, mas quebra a realidade ao meio? O que acontece quando os tijolos da identidade se estilhaçam e o cérebro constrói uma ilha de delírios incansáveis, onde lógicas bizarras e vozes invisíveis se tornam a nova verdade? Na nossa próxima aula, o episódio 8, vamos entrar no capítulo mais complexo e mais enigmático de toda a psiquiatria. O tema será Mentes Desconectadas, o espectro da esquizofrenia. Vamos entender como a realidade se desfaz e como a ciência moderna tenta resgatar essas mentes brilhantes e fraturadas. Eu sou Jefferson Gren, estudante de psicologia, e esse é o canal mais interessante do YouTube. Aqui nós juntos buscamos o conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Comenta aqui abaixo suas percepções sobre esse episódio, o que você refletiu aí, aprendeu, raciocinou sobre isso. E é claro, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os amantes da psicologia. Se inscreva no canal, curta o vídeo, estique a coluna, beba uma água, um café e já vamos para o nosso próximo episódio, a nossa próxima aula que está interessantíssima, aula 8, Mentes Desconectadas, o espectro da esquizofrenia.